Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo aqui para nossa playlist de Elixir. Bom, o tema de hoje é erros, né? A gente vai ver diferentes formas de se tratar erros. A gente vai ver erro tratado de maneira... da maneira mais convencional que a gente vê hoje em dia, que é por meio de exceções, ou as famosas exceptions. Tem algumas variações também, né? Algumas linguagens dizem que erros são relacionados a é, exceções que são lidadas em tempo de execução. E aí, bom, eu vou definir exceções. A palavra erro é meio complicado, mas enfim. O ponto é que existe essa diferenciação em algumas linguagens. Erros são tratados de maneira não previsível, exceções são tratadas de maneira previsível, tá? Mas hoje a gente não vai falar sobre isso especificamente, mas sim em como o Elixir trata os erros no caso. E, bom, basicamente, se a gente está trabalhando numa modelagem, a gente tem duas formas de tratar erros, tá? Eu acho que um caso muito interessante é a gente analisar, ao invés de analisar aqui a função fetch, a gente analisar se a função que busca o índice de um elemento no array. Ou melhor ainda, uma função que diz se o elemento está contido ou não no array, por exemplo. Então, eu vou, sei lá, definir aqui numa linguagem. Pode ser, sei lá, Python, por exemplo. Então, eu vou definir uma função lambda aqui, que é index of, e vou dizer assim, -1 se aqui é uma função lambda, né? Lambda x. Então, -1 se x não está. E aqui a gente recebe um array, por exemplo. Um xs. Aqui em xs. Ou se eu vou, sei lá, retornar um número qualquer aqui. O que eu quero exemplificar para vocês é o seguinte. Sempre que o elemento não estiver contido na lista, a gente retorna -1. E o que esse -1 significa para a gente? Esse -1 é um índice inválido do array. Ou seja, se eu sei que eu recebi um índice menor do que 0 de uma busca de um index of, eu sei que o elemento não está contido no array. Tá? Basicamente isso que a gente ganha, né? Tratando erros como valores. A gente não estoura nenhuma exceção, né? A gente simplesmente ganha um valor que é inutilizado. Quando a gente faz o tratamento de erros por valor, a gente tem vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem disso é que a gente não tem tratamento desnecessário de exceções, mas geralmente a gente vai ter que pegar um valor que não estaria no conjunto de valores possíveis daquela função para dizer que aquele valor significa, né, um erro. Tá? Uma outra abordagem, que eu não sei se seria válida em Python, é ao invés de retornar um valor, a gente pode retornar uma exceção, por exemplo. Então poderia estourar um erro no meu programa. A abordagem que trabalha com exceções diz que a modelagem não é pura. Por quê? Não existe uma maneira simples de mapear para cada entrada da minha função um valor de saída. Portanto, eu tenho que ter uma maneira de dizer se aquela função tem um erro ou não. Tá? Então, o que a gente faz aqui é chamar essa função de uma função impura. E essa função que retorna -1 de uma função pura. De maneira geral, tratar erros como valor é uma boa prática se você está trabalhando dentro de um contexto de modelagem de domínio. Tá? Óbvio, vai ter gente que vai falar que exceções são uma maneira boa de fazer isso.
E vai ter gente que não, depende da abordagem que você trabalha, tá? Bom, dado esse pequeno disclaimer sobre funções puras e funções impuras, vamos ver aqui no readme do exercício o que ele fala pra gente. Então ele diz aqui, erros acontecem. No Elixir, quando uma pessoa diz isso aqui deu pau, muitas vezes a gente pensa na função rescue, né? E a gente sabe que isso, né, pode deixar a nossa função despreocupada sobre o retorno dela. Ele diz aqui que em algumas linguagens os erros são utilizados como controle de fluxo, né? Então a gente viu que se a gente tratar erro como valor, eu posso simplesmente colocar, se a função indexOf retornou um valor menor que zero, eu sei que não está presente na coleção. Caso contrário, eu sei que está presente. Então a gente pode utilizar isso como controle de fluxo. O try-catch também é, de certa forma, um controle de fluxo, né? Eu espero uma exceção ser disparada e o meu programa está, né, preparado para o lançamento daquela exceção. Mas ele diz aqui que no Elixir esse tipo de padrão é desencorajado, né? Aqui ele diz que esse tipo de função que estoura exceções, geralmente a gente vai colocar o operador exclamação depois do nome dela, né? Isso é uma boa prática, né? E é uma recomendação da linguagem, porque vamos supor que você faça uma biblioteca e você, né, quer cobrir esses dois estilos de programação, tanto o que trabalha com exceções quanto o que trabalha só com funções puras, né? Você, por nomenclatura, vai conseguir dizer para o teu usuário qual utilizar, qual, e ele vai escolher qual ele prefere nesse caso, né? Ele diz aqui que, né, geralmente o que a gente vai estar fazendo é que esse tipo de função vai retornar uma tupla, tá? Uma tupla de valor ok e o resultado da função, ou simplesmente o atom error, né? E que tem algumas funções na biblioteca padrão do Elixir que implementam esse tipo de padrão. Por exemplo, o map.fetch sem o exclamação, se uma chave não tiver contida no mapa, como por exemplo aqui, a gente tem a chave A e a gente está buscando a chave B, a gente vai ter o retorno error. Se eu estivesse retornando a chave A, o que eu teria aqui como retorno é o atom ok e o valor, que é 1. Então, isso é uma função pura, por exemplo. Mas o map_fetch, ele vai estourar o erro key error, né? Então, ele está aqui com a exclamação. E a gente vai aprender uma maneira de lidar com esse tipo de função dentro do nosso código. Porque quando uma exceção é disparada, todo o fluxo de execução do programa para, entendeu? E se aquele erro não for tratado, o que vai acontecer é que o teu programa vai parar de executar, né? Ele simplesmente vai abortar o programa e fechar a tua aplicação, né? Mas caso esse erro tenha um tratamento, ou seja, uma forma de recuperação, vamos dizer assim, o erro é tratado como um controle de fluxo, por exemplo. Então, para a gente tratar erros no Elixir, a gente tem o tries risco, né? E ele diz aqui que a gente pode fazer a construção da seguinte forma. Isso aqui é muito parecido com o if-else, né? Se vocês lembrarem, o if-else no Elixir, quando ele não é tratado na one-line syntax, a gente tem aqui o if, abrir um bloco do e o else, né? Então, isso é até bacana da linguagem, que ela mantém um certo padrão de construção de código. Então aqui eu abro um bloco try, aqui eu estou disparando uma exceção, né? E aqui eu estou construindo uma maneira de recuperar
me recuperar dessa exceção. Então, estou lançando uma runtime error. Estou me recuperando dessa runtime error. E eu quero que, a partir da runtime error, eu retorne o atom error. Ou seja, é um código que falha, se recupera dessa falha, retornando o erro como um valor. Ou seja, é um código simples que pega uma função que não é pura e transforma ela numa função pura. Entende? Aqui ele vai dizer que a gente vai examinar a construção, mas eu acabei de fazer isso com vocês, então não vale a pena. Aqui ele diz error structs. Ele diz que geralmente são chamadas de exceções. Se recuperar de erros no Elixir não é muito usual, como ele falou. Ele diz que se a gente faz isso, geralmente a gente vai estar logando isso num serviço de monitoramento externo. Então, se acontecer um erro desse tipo, né, o tratamento, a recuperação do erro é geralmente logar esse erro em algum lugar para a gente ter um controle. Ele fala aqui sobre o Exorcism Exceptions, que é um outro exercício que a gente não tem liberado ainda. E, bom, o exercício de hoje é construir um analisador de expressões matemáticas que trabalham na notação polonesa inversa. Então a gente tem um problema aqui que essas operações elas estão lançando erros e crashando. E a nossa tarefa é construir uma função que capture a operação da função que estoure o erro e trate ele de maneira elegante e da maneira que o Elixir deveria tratar esse tipo de código. Então a gente viu que, por preferência, o Elixir utiliza isso aqui, né, o tratamento de erros como valores, né, utilizando essa tupla de OK-value ou atom error sendo lançado. Então, o nosso código vai ter essa cara aqui, né? Eu vou até copiar, porque provavelmente a gente vai usar isso aqui. Então vamos lá. Ele diz que a gente tem que implementar uma função calculate com o bang, né, com o exclamação no final, ou seja, uma função que estoure, né, um erro. Tá. Então, a função calculate ela é uma função que recebe uma stack e a operação é uma definição que vai dizer o que vai acontecer caso a operação falhe, pelo que eu entendi. Aqui ele até fala que o nome terminando em exclamação indica um aviso para os programadores de que essa função pode estourar uma exceção. Bom, então beleza, vamos lá implementar esse cara. Então, tá aqui. Só precisa entender se a gente vai implementar de verdade uma calculadora da notação polonesa ou simplesmente tem que chamar a minha função operation aqui. Ele não me deu casos em que a stack está preenchida, né? Então, nesse caso, eu vou ignorar a stack e vou pegar a chamada da operação que ele me passou. A segunda tarefa aqui é fazer um wrapper para essa função calculate com exclamação, que é essa função calculate.
que independente do que você me passar com operação, eu vou retornar esses caras aqui. Então, a gente vai ter que ser recuperado um erro. A gente já viu exatamente o código que faz isso pra gente, que é esse código aqui. É que esse cara é uma função. Acho que eu tenho que fazer isso aqui, que é a chamada do apply. Então, beleza. Só indentando aqui na mão mesmo. Então, vamos tentar entender esse caso aqui, né? Ele me diz que eu tenho que tratar provavelmente só o argument error. Então, vou colocar só o tratamento para esse caso aqui. E ele vai ter que retornar para mim o atom error. Caso não estoure exceção, tem que retornar uma tupla com atom ok e o valor da aplicação da operação. E aqui também o stack é ignorado, pelo que eu entendi. E tem uma outra, que é o calculate verbose, que ele vai utilizar o resultado do erro que ocorreu como retorno também. Então é basicamente esse cara aqui dentro. Só que eu tenho que capturar o que está dentro do erro. Então aqui vamos analisar o E. Então eu vou utilizar o erro aqui. E aqui eu tenho que retornar uma tupla com atom error e o valor do erro. Eu só preciso entender o que é esse E. Vamos ver se ele explica ali pra gente. O E é uma struct de error method. Então ele diz em algum momento aqui que os erros aqui, ó, são structs, né? Então deve ter alguma coisa dentro desse struct aqui do E que eu consigo pegar, que é o message. Então vamos ver se isso aqui já agrada, né, os testes do exercismo. Eu achei que a gente ia precisar implementar a notação polonesa inversa, então, mas aparentemente não. Ou sim, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Foi provavelmente alguma coisa que eu fiz com isso aqui. É, a idade... Ah, tá. Vamos ver como é que tá a questão dos parâmetros que eu tenho que passar. Eu tenho que passar stack. É, tem que passar stack aqui pra dentro. Ele tem a idade 1, pelo que eu entendi. Vou pegar aqui a stack. Passar aqui pra dentro. Vamos ver se é só isso. Tá, um teste falhou. Vamos ver o porquê. Que é esse teste aqui. É, vamos ver. Rescore trash, no message. É o calculate sem o verbose. A função dá esse rise.
Rise por padrão estoura um runtime error. Então a gente tem que ficar seguro não só de argument error, como de runtime error. Então, nesses dois casos aqui, a gente tem que utilizar runtime error ao invés de argument error. Isso porque provavelmente esse cara cobre todos os tipos de erro, né, do Elixir. A gente ainda teve problema aqui, mas foi em outro código. Não. O calculate verbose tem que tratar o argument error. E esse cara tratar runtime error, é isso? Será que eu posso tratar vários erros de uma vez? Não. É, era exatamente isso. O calculate verbose vai tratar argument error. E o calculate vai tratar runtime error, que é o que vai estourar dessa função. Eu não sei se ele fala em algum momento que são esses os erros que a gente tem que tratar. Mas enfim, foi basicamente isso aí, né, pessoal? Tratamento de exceções aqui no Elixir não... A gente já viu que não é uma boa prática, né? A não ser que você esteja num contexto em que não dá para você trabalhar com funções puras, que geralmente não vai ser um contexto de domínio. Né? E aí, quando eu digo domínio, é quando você abstrai, né, a construção do seu código de forma que nada que exista no mundo externo vai afetar aquele teu código. Então, um código que está atrelado a uma boa modelagem de domínio, geralmente vai ter o seu domínio modelado por funções puras ao invés de funções impuras. Porque funções impuras capturam cenários em que a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, com comunicação via API. A gente está trabalhando com dois serviços que estão conectados pela rede e essa comunicação pode falhar. Ou quando a gente abre uma conexão com arquivos, né, para o nosso sistema operacional, enfim. Esse tipo de coisa não captura, né, essencialmente uma operação de domínio, porque ela deve ser muito mais simples do que isso. Né? A abertura de um arquivo, a leitura de um arquivo, a comunicação com uma API, ela é uma coisa que ela está num campo muito maior, ela está num campo que eu diria fora do teu domínio. Ela não deveria ser uma preocupação da construção da unidade mais básica do teu código. Então, bom, é isso aí que a gente viu. Evite ao máximo utilizar o try rescue. É uma coisa que foi implementada no Elixir porque se a gente precisa se comunicar com o mundo externo, a gente tende a utilizar as exceções ou erros, né? A não ser que você esteja numa linguagem puramente funcional. Mas mesmo nesses casos, a construção ela é praticamente um wrapper do que acontece no mundo externo, como por exemplo a monad I/O do Haskell. Né? Se você tem curiosidade sobre isso, né, em como tratar o mundo externo de uma maneira elegante, eu acho que aquela é a maneira mais elegante possível de se tratar, mas que é um código que é uma camada, né, de chamada de funções que estão escritas em C, por exemplo, que é uma linguagem que não trata, né, de exceções, é uma linguagem que trata de erros como valores, por exemplo. Bom, dito tudo isso, eu acho que o vídeo já ficou até um pouco grande demais. Espero que tenham gostado aí. Cara, foi muito básico. Eu realmente achei que a gente teria que implementar a calculadora, mas não. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima resolução de exercício.